Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas que te entregam um passo a passo para que você possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, feedbacks ou dúvidas, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria e bora crescer. Esse é o episódio de número 5 do podcast, mas o quarto capítulo da série Como Implementar uma Máquina de Vendas dentro do seu negócio. Esse episódio serve para você que é empreendedor, para você que é gestor de equipe de vendas ou para você que é vendedor. Ele serve para todos os departamentos. E hoje nós vamos trazer um tema extremamente importante. Como liderar um time de vendas de alta performance. No episódio anterior nós falamos sobre vendas, processo de vendas, como estruturar um processo de vendas para que seu time entregue até 20 vezes mais resultados. Então se você não ouviu, segue lá, é o episódio número 4. Foi dividido em duas partes, parte 1, parte 2. Está imperdível. Então se eu tenho um time de alta performance, eu preciso também ter líderes de alta performance para gerenciar um time de vendas de alta performance. Então, esse é o tema. Tema muito importante, né, Karen? Importantíssimo. Hoje a gente vai falar aqui sobre o que é ser um líder de alta performance. E a propósito, José, eu queria ouvir de você. O que é ser um líder de alta performance? Legal. Primeiramente, um líder de alta performance, ele lidera pelo exemplo. Ser líder, antes de tudo, é liderar pelo exemplo. Você precisa entender que a sua equipe vai fazer o que você faz, não aquilo que você fala. Então, a melhor forma de você liderar pessoas é liderando pelo exemplo. Outras coisas que o bom líder ele faz. O bom líder, ele tem mais gente do que coisas na sua agenda. Muitas vezes a gente vê acontecendo o contrário, né? O líder está cheio de coisas para fazer e tem pouca gente na sua agenda. E liderar é estar com pessoas. O bom líder, ele é um excelente treinador. Né? Então, ele sabe treinar e desenvolver pessoas. 3 áreas fundamentais: mindset, comportamentos e habilidades técnicas. Por fim, o bom líder entende que ele não cuida de resultados. Ele cuida de pessoas. E pessoas geram resultados. Então é isso, né? Ser um líder de alta performance é seguir essas premissas. Muito bom. E na sua opinião, José, qual que é o trabalho que um líder de vendas ele deve realizar ali no dia a dia? Legal, bacana. Bom, primeiro, se a gente fosse pegar o mundo perfeito, né, que um líder deve fazer para melhorar o desempenho, ele é responsável por recrutar, selecionar, treinar e fazer a gestão da equipe. Tá? A gente falou no episódio de recrutamento e seleção que a melhor pessoa para recrutar. A gente falou que RH não sabe recrutar vendedor de alta performance. E deu o que falar, né? Deu o que falar, é polêmico. É polêmico. Então... Mas é importante falar que a gente está falando do que deu certo para nós, para montar investimentos. Né? Isso, antes de mais nada, deixar isso bem claro, né? Que tudo que a gente está passando aqui, todas as informações que a gente traz, foram inspiradas nas pessoas que nós fomos mentorados, né? A gente é mentorado por pessoas muito grandes. Então, na nossa experiência de modelar outras empresas de sucesso, então foram inspiradas no nosso conhecimento. Tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Só que dentro da nossa experiência, hoje o nosso modelo de negócio, nosso core business principal, ele cresce faturamento com time de vendas. Então, a gente se especializou em como trazer profissionais de alto desempenho e a gente já validou que a melhor forma de você recrutar e selecionar bons profissionais é tendo na cadeira de recrutamento uma pessoa que entende muito bem do perfil, que seja um campeão. Então, o líder, ele, na minha percepção, ele tem que ter passado pelo campo de batalha. E ele tem que ter se destacado. Então, o líder, ele tem a função de recrutar, porque um campeão conhece o outro campeão, ele vai selecionar,
ele vai desenvolver essa pessoa e depois ele vai fazer um acompanhamento. Aqui a gente eu separei alguns tópicos, tá, para a gente trazer para o pessoal, para ficar mais claro. Primeiro, então ele começa prospectando, né, fazendo esse trabalho de hunter mesmo, que é buscar esse profissional, e aí tem várias formas, né? Você tem desde uma abordagem mais quente, que é aquelas pessoas que ele conhece no dia a dia, ele está em visita com o vendedor dele, né, para ajudar ali no desenvolvimento. Aí, de repente, um cliente que está sendo atendido tem o perfil. O que ele faz? Opa, ele já identifica. Eu acho que ele tem aqui o ICP, né, do cliente, do perfil ideal que eu estou buscando. E aí ele faz já o convite. Então essa é uma prospecção mais quente, porque ele teve contato direto com uma pessoa. Seja num evento, num curso, em novos grupos de relacionamento que esse líder está inserido, ele sempre vai ter a oportunidade de conhecer pessoas e de trazer essas pessoas para o time. Esse é um ponto. Segundo ponto, que funciona muito. Toda vez que eu faço uma entrevista, eu pego recomendações no final da entrevista. Principalmente daquelas pessoas que eu vejo que tem um perfil, porque às vezes esse candidato não vai seguir no processo seletivo porque ele não era o que ele estava procurando, ou porque muitas vezes ele já tem uma outra oportunidade que fez mais sentido para ele, só que um campeão conhece outro campeão. E aí o que nós fazemos? O processo de recomendações. A gente falou disso no processo de vendas para cliente, que nós temos que pegar recomendações do nosso cliente, independente do cliente fechar ou não. Na entrevista é a mesma coisa. O líder está entrevistando uma pessoa, ele vai pegar ali de 5 a 10 recomendações. Claro que ele vai direcionar para o perfil ideal. Olha, as pessoas que a gente... Um exemplo, tá? Olha, as pessoas que trabalham com a gente tem de 28 a 35 anos, geralmente são casados, têm filho, tem um histórico de realização em outros trabalhos, tem um perfil comercial, se comunica bem, etc. Ou seja, ele direciona o perfil para não receber qualquer recomendação e aí depois ele entra em contato com essas pessoas usando o recomendante como referência, tá? Então, existe um processo também dentro do como o líder tem que recrutar e selecionar bons profissionais. Essa é a maneira quente. A maneira mais fria são abordagens feitas aí nas redes sociais, em LinkedIn, Instagram e por aí vai, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, deve realizar treinamentos com o seu time. Então, eu recrutei, selecionei. Qual que é o próximo passo? Bom, aí você tem um processo de onboard, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios. Então, você traz essa pessoa para dentro do time. O processo de onboard nada mais é que você jogar ali o código de cultura na mesa e falar, olha, o que pode e o que não pode. É assim que a gente deve agir para alcançar o nosso propósito, né? O mesmo objetivo em comum. Então, deixa claro a regra do jogo. Trouxe o processo de onboard, apresentou para o time, para os companheiros de trabalho. Tem um processo que é muito legal, que você, quando esse profissional entra dentro do time, geralmente os times são divididos em squad, né? Que são... O que é um squad? É quando você forma times menores para facilitar a comunicação. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 18 pessoas na equipe, ao invés de eu ter um líder gerenciando 18 pessoas, eu tenho 3 líderes para cada 6 pessoas, então facilita a comunicação. Então, você apresenta esse novo colaborador dentro do squad, e é interessante, dentro do squad, você ter uma pessoa que chama buddy. O que é o buddy? O buddy é aquela pessoa que é carismático, que navega entre... que todo mundo gosta, é uma simpatia, na verdade, né? Para quê? Para que ele se sinta mais à vontade, ele pegue na mão ali da pessoa e fala, deixa eu te apresentar o pessoal, geralmente aqui, final de semana, a gente vai para o happy hour, e aí ele vai se sentir mais em casa, né? Então, é um processo importante, que é o processo de onboard. Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Aí eu preciso desenvolver esse profissional. Já falei, são 3 áreas importantes que você precisa desenvolver. Primeiro é mindset, mentalidade. Tá? Então, você precisa colocar nele uma mentalidade de um campeão. Segundo, comportamentos. Você vai ensinar ele sobre comportamentos, disciplina, comprometimento, resiliência, etc. Então, você vai trabalhar também nos treinamentos de desenvolvimento a parte comportamental. E, por fim, e não menos importante, claro, a parte técnica. Então, conhecimento sobre o produto, técnicas de vendas, por aí vai. Então, esse é o trabalho que o líder de alta performance ele precisa realizar. Vindo para um terceiro tópico, reunião de one-on-one. O que é a reunião de one-on-one? Toda semana, esse líder deve sentar com o seu liderado de 30 minutos a 1 hora para olhar para os indicadores dele. A gente vai falar disso no próximo episódio, sobre indicadores-chave de performance.
ele vai olhar para os indicadores e vai ver onde ele está tendo uma dificuldade. Baseado na dificuldade que são apontadas nos indicadores, seja de taxa de conversão para conseguir agendar, reduzir delay, a gente vai falar disso no outro episódio, seja para converter vendas, número de recomendações, ticket médio, ou seja, dentro do ciclo de vendas do vendedor, ele vai identificar onde estão os gaps, ele vai sentar com esse vendedor toda semana e vai falar assim, olha, vamos ver aqui onde você está errando. E aí ele vai montar o quê? O que a gente chama de RPA, que é uma reunião de programa de ação. Você precisa sair de lá com um plano de ação elaborado a fim que ele vá para a rua na próxima semana. Eu falo para a rua porque o nosso negócio ele é muito voltado para outbound, né? Ou seja, é aquela prospecção ativa. Nós vamos até o cliente, a gente não espera esse cliente vir até nós. Por isso que também o resultado acaba sendo melhor. Então, identificou qual que é o gap, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o plano de ação. Vamos identificar ali quais são as causas do problema. Qual é o problema? Por exemplo, a taxa de conversão baixa. O que está causando o problema? Aí vai identificar. Poxa, às vezes é falta de treinamento, é falta de uma habilidade técnica específica de contornar a objeção, etc. Então, ele vai identificar qual que é a causa do problema. Qual que é a solução? Quais são as soluções? E aí vai detalhar quais são as soluções, né, que ele tem que executar e ter também uma métrica quantitativa, ou seja, como eu consigo medir que houve melhoria. Então, no caso, ele está com a taxa de conversão, por exemplo, de 10%, naquela semana ele converteu 20%, opa, chegamos ao objetivo, conseguimos resolver esse problema. Talvez na semana seguinte você vai fazer um one-on-one para resolver dores diferentes. Né? Eu falo assim, a gente pode errar? A gente pode. O que a gente não pode fazer é continuar cometendo os mesmos erros várias vezes. Tá? Então, a reunião de one-on-one ela é muito importante para desenvolver seu time constantemente. Além da reunião de one-on-one, nós temos o quê? O trabalho de joint work, que a gente chama de joint work. Joint work é quando o líder vai com o seu liderado a campo para ele avaliar a performance. Então, ou seja, ele vai atender um cliente, o trabalho do líder ali é se meter o menos possível para que, ao final da reunião, ele possa trazer feedbacks de melhoria. Até porque se ele interromper a todo momento que ele vê ali um gap, esse profissional ele não vai conseguir se desenvolver, ele não vai conseguir performar. Então, é importante essa escuta ativa do líder, né, para corrigir esse processo e esse profissional ele conseguir ter um resultado diferente numa próxima venda. Infelizmente, no processo, alguns vão ter que ser sacrificados para que esse profissional ele consiga performar. Concorda comigo? Sim, com certeza. É que assim, ó, eu acho que a gente vai até entrar nesse assunto, mas quando acho que tem alguma pergunta que vai direcionar justamente essa resposta, que é muito importante, que quando um profissional não está performando, é por duas coisas. Duas coisas que você tem que avaliar. Ou ele não está performando por falta de treinamento, e aí o que o líder tem que fazer? Treinar esse profissional. Ou ele não está performando por falta de competência, ou seja, problemas comportamentais. E aí o que o líder tem que fazer? Tirar fora do time. Simples assim, não existe um meio termo. É problema de performance por treinamento? Treina esse profissional. É problema de performance por comportamento? Tira fora do time. Né? E o que mais acontece, parece óbvio, mas o que mais acontece é você ter lá um morto andante, né? Vamos dizer assim. Agora o The Walking Dead. O cara tá morto já, fica cambaleando, ele tá na UTI. Né? E a gente brinca, né, que quando o cara tá na UTI, só tem duas coisas que pode acontecer quando você tá na UTI. Ou ele morre, ou ele sai de lá. Ou ele sai de lá e vive. Ah, mas eu quero ficar na UTI pro resto da vida. Não funciona. E tem muita gente na UTI que já tá com os aparelhos desligados. Muitas vezes a empresa mantém esse profissional. Não pode. Não dá para manter gente morna dentro de empresa que tem sonho grande. Não dá para aceitar profissionais medíocres em empresas que têm sonho grande. Simples assim. Então, ou você desenvolve esse profissional, ou você tira esse profissional porque ele acaba contaminando a sua cultura. A gente já falou disso de cultura no primeiro episódio. Então, seria basicamente isso, tá? Outro ponto importante, que eu acho que fecha ali um pouco do ciclo do trabalho do líder com o liderado, é sentar com ele constantemente e revisar metas de curto, de médio e de longo prazo. Porque num momento de dificuldade,
você vai, junto com o seu liderado, olhar e falar assim, olha aqui o teu propósito. E eu falo que só vive o propósito quem suporta o processo. Então, para você viver o propósito, você precisa suportar o processo. O problema é que quando você começa a olhar muito para o processo, dá mais foco no processo do que no propósito, talvez comece a ficar um fardo muito pesado. Tem uma frase que eu gosto que fala o seguinte, perdedores focam no preço, vencedores focam no prêmio. Poxa, mas o preço está muito alto. É porque o teu prêmio é muito pequeno. Aumenta o tamanho do prêmio, que o preço vai ficar menor. Quer ver um exemplo simples? Karen, se eu falar para você que amanhã você tem que levantar às 4 horas da manhã e você vai caminhar 30 quilômetros e quando você chegar lá no percurso final, eu vou te dar 50 centavos. Você iria? Não. Você não iria. Ou seja, o preço está muito alto. Agora eu falo assim, cara, amanhã você vai acordar às 4 da manhã, você vai andar 30 quilômetros e no final desse percurso eu vou te dar um cheque de R$1 milhão. Você iria? Com certeza. O preço mudou? Não, o preço é o mesmo. O preço é o mesmo. Mas o prêmio mudou? O prêmio mudou. Mudou. Então, olha a importância. Então, se o preço está muito alto, é porque o teu prêmio, o teu propósito é muito pequeno. O que eu faço? Eu aumento o tamanho do prêmio. Eu aumento o tamanho do meu propósito. E aí o preço vai se tornar irrelevante. Tá? Então, esse é um exercício muito importante que o líder precisa constantemente fazer com o seu liderado, porque o processo muitas vezes não é fácil, né? Quem disse que crescer na vida não existe trabalho, dedicação, esforço, comprometimento, disciplina, fazer aquilo que precisa ser feito, muitas vezes quando você não está com vontade. Então, o processo, ele tem o seu preço, só que a recompensa faz valer todo o esforço do processo. Então, é importante o líder trazer essa visão junto com o seu liderado. Então, essas são as principais funções que um líder deve desenvolver, que deve executar no seu dia a dia para com seus liderados. Perfeito. E eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer agora, Jussel, pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão pensando em pegar aquele time comercial que ele tem e subir ali um líder, né? Qual que é o grande medo? Será que esse cara vai ser um bom líder? Será que esse cara ele realmente está preparado para ser líder? Na tua opinião, né, com a tua experiência, o que você diria para essa pessoa que está pensando em pegar, por exemplo, às vezes ele pega o cara que é o melhor ali do time dele e sobe o cara para o líder e aí, né, a gente sabe que pode ser, não, às vezes o cara ele é o melhor vendedor, mas ele é um péssimo líder, né? O que você diria para essa pessoa? Olha só, essa pergunta é sensacional, porque esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, que eu cometi quando a gente começou. Porque assim, quando você começa a crescer, no início você é o líder máximo de uma organização. E aí você começa a recrutar pessoas, a tua empresa começa a crescer, e aí você vai precisar de uma liderança muito forte. E aí, qual que é a primeira atitude que o dono geralmente tem? Eu vou pegar o meu melhor vendedor e vou subir ele para líder. Ele acertou, vamos colocar aí 30%, 33% com essa mentalidade. Só que falta ainda 67%. Será que eu estou fazendo a conta certa? 67%. Falta 67%. Então, o que acontece? E os outros 67% é o que, então? Um líder, ele não pode ser só avaliado pelas habilidades técnicas. Ele também precisa ser avaliado pelo seu mindset, se ele tem a mentalidade de um campeão, da abundância, de crescimento, ou seja, a mentalidade do líder é tudo. E ele também tem que ser avaliado, a outra parte, pelas questões comportamentais. Resiliência, disciplina, comprometimento, inteligência emocional. Ele vai lidar com as emoções de várias pessoas. E a gente sabe que em vendas você recebe mais não do que sim. Agora, imagina o seu time. O líder precisa ser um psicólogo, porque ele vai ouvir muito problema e ele precisa estar sempre com a energia lá em cima, ter um mindset vencedor, trabalhar comportamentos no seu time. Então, ele precisa desenvolver essa habilidade comportamental. Então, quando você olha para um líder, você não pode olhar só pela parte técnica. Você precisa olhar também pela parte comportamental e o mindset desse líder. Quando você consegue unir esses 3 atributos
essas 3 características numa mesma pessoa, você vai ter um líder de altíssima performance. Então, se você sobe esse vendedor para um líder e ele não consegue performar, é muito provável que você pode perder também um excelente vendedor. Um erro que eu cometi, que muitas empresas também cometem, tá? Nem faz muito tempo, é você criar um plano de carreira dizendo o seguinte: olha, você começa como vendedor, depois você pode ser líder, depois você pode ser líder de líderes. Esse é o tradicional, né? Esse é o tradicional. Quem disse que tem que ser dessa forma? Porque assim, ó, você imagina o seguinte exemplo. Vamos imaginar aqui, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu fui num dos cursos que eu participei, uma das mentorias que eu participei com o Tony Robbins, um curso premium dele, né, que é o Business Mastery, que é um curso voltado para empresários. Ele trouxe esse exemplo, achei sensacional. E ele pegou o exemplo que era o seguinte, ele falou, olha, existe o artista, existe o líder e existe o empreendedor. Então, o primeiro trabalho do líder já é identificar em qual estágio essa pessoa está. Ela é mais um artista, ela é mais um líder ou ela é mais um empreendedor? Vou explicar cada um. O que é um artista? Vamos pegar como exemplo aqui o Messi. O artista é aquele cara que ele é muito bom naquilo que ele faz. O Messi, o que ele quer fazer? Ele quer jogar bola. Na verdade, ele não joga bola, ele se diverte. Então, é o que ele sabe fazer de melhor. E o líder? O líder seria o técnico vamos colocar do Barcelona, na época que o Messi estava no Barcelona. O líder seria o técnico do Barcelona. E o empreendedor? É o dono do clube, do Barcelona. Olha que interessante. No ano de 2021, se não me falha a memória, tá? Pode ser 2020, mas eu acho que é 2021. O resultado do Messi no Barcelona tinha ultrapassado 100 milhões de euros de ganho no ano. Do líder, que era o técnico, 8 milhões de euros. E o Barcelona tinha fechado um prejuízo de 1 bilhão. Quem disse que o líder... Porque muitas vezes o cara quer subir para líder porque ele acha que vai ganhar mais dinheiro. Então ele não quer ser líder, ele quer ganhar dinheiro. Tem que ter propósito. E você pode ganhar muito dinheiro estando na sua área como artista. Então o que a empresa ela tem que fazer? Ela tem que criar um plano de carreira para que ele tenha uma ascensão dentro daquilo que ele é bom. Então você vai começar como um vendedor júnior, depois você vai para um pleno, depois você vai para um sênior. E quais são as recompensas de cada nível? Aí você precisa criar esse plano de recompensa baseado ali em cada nível que ele vai transitando. Ou seja, você criou um plano de carreira para aproveitar aquilo que ele tem de melhor. Como que você vai pegar o Messi e falar para ele que ele tem que ser dono de um time de futebol? Ele não quer ser dono de um time de futebol, ele quer jogar bola. Não, Messi, mas agora você é muito bom no que você faz, você precisa treinar os jogadores. Mas ele não quer ser líder, ele quer jogar bola. Será que o Messi seria melhor aproveitado sendo o líder do Barcelona? Entende? Esse é o erro que as empresas cometem. É você pegar uma pessoa que é muito bom, um artista, e colocar ele para ser um empreendedor ou colocar ele para ser um líder. Então, às vezes a pessoa não tem essa clareza. E é trabalho do líder identificar esses pontos nos seus liderados para falar, olha, esse daqui leva mais jeito para artista, para ser líder ou para ser um empreendedor, um gestor de gestores, por exemplo. Né? Então, isso é um ponto que eu acho essencial para que você consiga ter um time de alto desempenho e errar menos, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Né? Eu fui recentemente no curso do Sales Club, excelente curso para gestores, e ele falou justamente isso. Peixe de água doce não sobrevive em água salgada. Pega um peixe que vive em água salgada e joga ele na água doce, o que vai acontecer? Morre. Se pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada, morre. Mesmo. Então, essa é a história de pegar o Messi e colocar ele para ser líder. É um peixe de água doce que está em água salgada. Então, você precisa colocar o peixe doce em água doce, o peixe de água salgada em água salgada. Ou seja, colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí você vai conseguir extrair o melhor desse profissional. Eu acredito que isso se dá também porque a maioria das pessoas elas têm essa parte, essa visão, né, de liderança, eles só enxergam a parte boa. Mas a parte ruim, né, que é aquela de acompanhar, dar feedback, muitas vezes você não vai falar aquilo que a pessoa quer, você vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? Então, as pessoas elas acabam romantizando um pouco essa questão aí da liderança e, às vezes, elas chegam lá e falam, puxa, não era bem isso que eu queria, né? Eu era melhor vendendo. Mas eu vou te fazer outra pergunta.
Eu queria saber de você, por exemplo, né, o tradicional a gente sabe, eu tô pegando essa pessoa aqui, que é o cara que mais performa dentro do meu time, e vou subir ele para a liderança. Em tese, eu acredito que a pessoa ela pensa assim, cara, o cara tem resultado, então eu vou pegar essa pessoa para treinar outras pessoas para que ele tenha o mesmo resultado. Mas, às vezes, aquela pessoa que se daria melhor como líder não é a pessoa que vende mais, mas ela tem ali a gestão das emoções, ela tem uma infinidade de outras coisas que aquele que vende mais não tem. Será que essa pessoa ela vai ser reconhecida pelo próprio time em relação à liderança? Como que você enxerga isso? Sim, não, com certeza. Porque pensa assim, ó, o líder você não escolhe, ele é escolhido. Tá? Então é o primeiro critério. E o líder, ele não é só feito de atributos técnicos. Lembra que eu falei? São 3 áreas. Então, se o seu liderado enxerga no líder, primeiro ele já escolheu o líder, porque o líder ele foi escolhido pelo time. Uhum. Só que, geralmente, quando o líder ele é escolhido, é porque as pessoas encontram nele 3 atributos. Mindset, tem um mindset vencedor. É aquela pessoa que você fala assim, cara, eu gosto de estar do teu lado, porque eu falo de problema, você fala de solução. Eu falo isso, você me traz uma energia, você está sempre entusiasmado, você fala que a gente vai mudar de vida, aí é mindset. Comportamento. Ele começa a perceber que o comportamento daquela pessoa é um comportamento diferente, é um comportamento vencedor. E claro, ele também tem que ter o mínimo de habilidade técnica para fazer um bom trabalho. E tem uma regra, inclusive, que nem sempre o melhor vendedor é o melhor vendedor. Tem uma pesquisa que fala que geralmente o teu terceiro colocado é o melhor vendedor. Por quê? Porque geralmente o número 1, tá? Isso não é uma regra máxima, estamos falando de uma pesquisa. Geralmente é aquela pessoa que vende a qualquer custo. Para vender a qualquer custo, ele, né, só vende. Já aquele que está em terceiro, às vezes ele em segundo, ele quer vender também, mas ele também cuida da qualidade da venda. Então, isso é um ponto importante para avaliar. Então, às vezes, respondendo a sua pergunta, essa pessoa que subiu para a liderança, ela não tinha, talvez não era o campeão de vendas, mas junto com isso, ela consegue desenvolver muito bem para treinar novos vendedores, até porque, quando o líder se torna líder, ou ele vai gerenciar um time que está precisando ser desenvolvido, muitas vezes ele não vai gerenciar o campeão, vai gerenciar um time que está precisando ser desenvolvido, ou porque ele está recrutando e selecionando novos profissionais. Só que ele já passou pelo campo de batalha. Então ele sabe treinar. Então um líder, ele tem que ter esses 3 atributos. Um bom líder, ele é um excelente treinador e ele é um excelente líder. Ele sabe liderar pelo exemplo, ele passou pelo campo de batalha e ele consegue desenvolver o seu time nessas 3 áreas que eu acho que são fundamentais. Perfeito. E eu queria saber de você, Jussiel, quais são os indicadores que um líder deve avaliar? Show. Embora a gente vai falar de indicadores no próximo episódio, que vai estar imperdível, importantíssimo esse episódio, é importante a gente trazer isso para esse episódio também, porque é um outro erro muito comum que as pessoas cometem, eu já cometi esse erro, que é gerenciar resultado. Um líder não deve gerenciar resultado. Ele deve gerenciar performance. Como assim? Você não vai avaliar o resultado final do seu time. Quando você quer que ele venda. Tem uma meta de venda de X, o que é o erro mais comum? Eu vou acompanhar aqui quanto que ele está vendendo por mês. Você vai entender que o resultado ele é consequência do trabalho que o seu vendedor vem fazendo. Eu falo, não existe sorte em vendas, existe estatísticas. Ou você está performando mais, não existe, eu não estou vendendo menos, o vendedor não está vendendo menos, ele está performando pior. Ou ele está performando pior, ou ele está performando melhor. Então, o que eu tenho que gerenciar? Performance. O que é gerenciar performance? Então, vamos lá. Eu sei que para ele chegar, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, olha, o meu vendedor, para ele chegar no final do mês, ele tem que vender lá 1 milhão. Seja qual for o produto. 1 milhão em vendas. Beleza. Aí você tem um funil desse vendedor. Geralmente ele precisa fazer o quê? 100 ligações, vai conseguir falar com 70 pessoas.
vai conseguir agendar 40 reuniões para realizar 20, porque tem a taxa de delay, pessoas não aparecem, etc. Para realizar 20. Quando ele realiza 20 reuniões, ele tem uma taxa de conversão de, vamos imaginar ali, de 10%. Ele fechou 2 propostas a um ticket médio de 125 mil. Naquela semana, o resultado dele foi de 250 mil. Logo, multiplicado por 4, a gente criou uma previsibilidade nos resultados. Ou seja, ele vai entregar 1 milhão. Ou seja, resultado se torna consequência. Eu estou avaliando o quê? Performance. Beleza, esse é o funil dele. Aí você imagina que na semana seguinte, ao invés desse cara ligar para 100 pessoas, ele ligou para metade. Todos os indicadores dele, ele vai agendar menos, vai realizar menos, ele vai agendar metade, vai realizar metade, vai entregar metade. Você não precisa esperar o final do mês para saber que vai dar merda. Vamos dizer assim. Por quê? Porque vendas não é sorte, é estatística. Então, o que você tem que fazer? Avaliar a performance do seu vendedor. Por que você só agendou a metade? O teu resultado vai ser a metade essa semana. Então, é isso que um líder deve fazer. Olhar sempre para a performance, nunca para o resultado final. Então, esses são os principais... É a principal sacada assim, de indicador. É claro que dentro de avaliar a performance, a gente vai entrar nisso no próximo capítulo, quais são os indicadores, né? Mas só dando um exemplo aqui, visitas agendadas, visitas realizadas. Basicamente isso é gerenciar performance ao invés de gerenciar resultado. Juscel, e como a gente está falando aqui de entregar um passo a passo, para quem está nos ouvindo, na sua opinião, o líder ele deve dar esses feedbacks, essas reuniões semanalmente, diariamente? Como que você trabalha hoje isso dentro da Monteu? Então, primeiro que precisa ter uma cultura do feedback. Né? A gente fala que pessoas que são reativas a feedbacks não crescem. Porque o feedback ele aponta comportamentos e é mudando o comportamento que você muda resultados. Quem não está aberto a ouvir feedbacks não vai crescer, não vai evoluir. Então você precisa implementar a cultura do feedback. Esses feedbacks eles têm que ser passados diariamente para o seu time. Você não pode deixar o cara errado durante uma semana para você, na reunião de one-to-one, tratar um problema com ele. Então, existe os feedbacks diários e existe a reunião de one-to-one, claro, que é onde você monta um plano de ação para evoluir performance. Então, um bom líder, ele já tem os indicadores que ele precisa, que na hora que ele bate o olho e fala, opa, tem um probleminha aqui. E aí, esse feedback tem que ser passado ali no final do dia, diariamente, para que a pessoa no dia seguinte já consiga ajustar. Não precisa esperar uma semana para ver. Esperar uma semana para achar que está errado. Tem gente que nem tem. Gente, de 90% das empresas, 95%, estou sendo generoso, mas de 95% das empresas sequer tem reunião de one-on-one. Ou seja, esse cara fica errando às vezes por anos. Ah, mas ele entrega resultado. Tá? Você está vendo quanto ele está entregando. Mas você está vendo quando ele está deixando de entregar por não ser treinado, por não ser desenvolvido, por não ter uma cultura de one-on-one, por não ter um bom líder. Isso a gente não consegue medir. Mas aí, Juscel, eu acredito que também seja um erro de gestão. Né? Porque se não existe essa cultura dentro da empresa, ao meu ver, é muito mais o erro do gestor, que também não deve ser uma pessoa que busca conhecimento, que troca figurinha com outros empresários, enfim, que não modela nada, e isso acaba sendo reflexo, né? O resultado da empresa dele, o resultado do líder, do time, acaba sendo reflexo do próprio gestor. Então, acho que o gestor ele tem que trazer essa responsabilidade também de estou sempre em movimento, para que o time ele tenha essa cultura de estou sempre em movimento, sempre buscando melhor, feedback, e é isso, né? Então, acho que é muito... Isso que você falou é muito importante. A empresa ela é reflexo do dono. Um dono ovelha, você vai ter um time de ovelhas. Um dono leão, você vai ter um time de leões. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, eu temeria um time de ovelhas liderado por um leão, mas eu não temeria um time de leões liderados por uma ovelha. Forte esse ditado, né? Arrepiei. Forte esse ditado. Por quê? O time é reflexo do dono. Dono fraco, time fraco. Dono forte, time forte. Então, a gente já falou disso em cultura, né, que a cultura ela tem que vir do líder máximo da organização,
Geralmente esse é o fundador mesmo da empresa. Então é isso. Não adianta você querer ter um time de águias, de alta performance, quando o gestor, tudo vem de cima, né? É um pombo. Se tem é um pombo. Se tem erro ali no ciclo de vendas, no processo da empresa, a responsabilidade é do líder. Pronto. Sempre a responsabilidade vai ser do líder. Ô Ju, e o líder vende? Então, esse daí é um assunto... Polêmico. É um outro assunto polêmico. Vamos ser bombardeados novamente. Esse é um assunto polêmico. Na verdade, assim, ó... eu tinha uma percepção sobre isso e eu mudei ela há pouco tempo. Então, respondendo, não, o líder não deve vender. Por quê? Porque ele não consegue gerenciar duas frentes ao mesmo tempo. É o mesmo que eu disser que o Messi ele tem que jogar bola e tem que correr para liderar o time ainda. Falo, não, olha, você vai ser o técnico e você vai ser o jogador. Você vai estar em campo, mas você também tem que ir mudando aqui a parte tática. Você não consegue ter o melhor desempenho. E pessoas exigem acompanhamento constante. Então isso demanda muito tempo. Recrutar, selecionar, treinar, acompanhar. Se você quer ter um time de alta performance, dificilmente você vai conseguir fazer as duas coisas. Teve um exemplo recentemente, eu fui fazer um benchmark com uma empresa que é líder de mercado, né? Eu faço muito esse trabalho de benchmark, olhar para as melhores práticas de empresas que estão tendo muito resultado, a fim de você modelar comportamentos, aplicar a tua essência, para que você também consiga ampliar os seus resultados. E eu estava conversando com um cara que era um excelente vendedor, que foi subido para líder, aquela história. O cara era muito bom, foi subido para líder baseado nas competências que ele tinha. E esse cara, ele subiu para líder, ele tem uma equipe de umas 6 pessoas. E o resultado que ele recebe da equipe dá um valor X lá. Vamos colocar aqui um valor só hipotético. Olha, a produtividade que ele recebe da equipe, ele recebe R$15 mil. Okay. E como vendedor, ele também vende. E como vendedor, ele também ganha ali, um exemplo hipotético, R$20 mil. Então esse líder estava ganhando R$35 mil. Só que, eu conversando com esse cara, eu falei para ele assim, cara, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Hoje você está vendendo X. Por que você não vende 4X a mais? Ele falou, cara, não, porque eu tenho uma equipe, tenho um time para cuidar e tal. Eu falei, tá. Você não acha que se você tivesse só liderando, recrutando, treinando, selecionando, acompanhando, o teu time estaria entregando 2 vezes mais resultados e você conseguiria ter um time 2 vezes maior? Ele falou, não, tenho certeza disso. Aí eu falei assim, agora deixa eu fazer. Eu falei assim, então por que você não fica só como líder? Ele respondeu assim, cara, porque eu não consigo ficar sem vender. Eu amo vender. Eu não pode encostar uma pessoa perto de mim que eu já quero vender. Olha só, o Messi liderando. Cara, é um peixe de água doce em água salgada. E eu falei assim, cara, deixa eu te fazer então agora uma pergunta inversa. E se você só fosse vendedor? Só fizesse isso o dia inteiro. Você só vai vender, fazer aquilo que você, pelo que eu vi, que você é bom como líder, mas você é um excelente vendedor. Quanto você estaria vendendo? Ele falou assim, cara, tranquilamente 4 vezes mais. Eu falei, isso te geraria quanto de resultado? Lembra do resultado de 35 que ele estava tendo? Uhum. Geraria um resultado, por exemplo, de R$120 mil mês. Aquilo foi um choque para ele. Quando eu falei isso para ele, não tinha parado para pensar nisso. Olha só, você pegou uma pessoa que está sendo muito mal aproveitada, porque ela não consegue ter foco nem na liderança, nem na venda. E aí um profissional que é um excelente vendedor também está fazendo um trabalho de liderança. Então ele acha que está ganhando mais, mas ele está ganhando muito menos e talvez esteja até mais insatisfeito. Por quê? Porque o que ele gosta de fazer está vendendo. Mas liderar pessoas ele acha legal, é bacana, mas não é tão bom quanto vender. Então você não aproveita o melhor que esse profissional tem. Então, Kari, baseado nisso, até o nosso modelo estava pautado em o líder. Pô, o líder pode vender? Não, dá para ele. O cara que é muito bom, e é aquela história, né? Aquilo que eu acredito. Quando eu comecei, a gente começou, né? Eu fui o cara que fazia os 3 níveis. Eu fazia um nível operacional, que é vender. Eu fazia o nível tático, porque eu estava recrutando, selecionando, treinando pessoas, acompanhando pessoas. E eu fazia o nível estratégico, de dono de negócio. Preciso crescer, olhar para a estratégia, olhar para frente, montar processos e certificar que os processos estão sendo respeitados.
Então, na minha visão, quando o líder ele tem uma capacidade muito boa de entrega, ele consegue, de fato, dar conta de muita coisa. A questão é, eu estou vendo aquilo que eu estou ganhando, mas quanto eu estou deixando de ganhar por não ter departamentos, ter cada macaco no seu galho, vamos dizer assim. Então isso ficou muito claro para mim, a importância de... E aí, baseado no que eu acreditava, eu falava, bom, se eu fazia 3 níveis, eu estou te dando 2 níveis para fazer. Você só vai fazer o nível operacional e o nível tático. Eu fazia 3. Mas aí ficou muito claro para mim que pode até dar conta. E dá conta quando o líder tem uma liderança muito forte, de fazer as duas coisas. Só que ficou muito claro também que o resultado nunca vai ser igual se você separar isso por departamento. Então, esse é o modelo vencedor. Você precisa separar os departamentos. E quem é muito bom para liderar pessoas, tem que liderar pessoas. Quem é muito bom em vender, tem que vender. E só assim você consegue extrair o melhor do seu time. E quantas pessoas, na tua visão, José, o líder ele consegue cuidar e acompanhar? Então, isso daí tem algumas teorias, né? Aquela história, a gente sempre se baseia nas melhores práticas do mercado. Quando a gente quer alcançar resultados, né? A gente olha para o mercado e fala, quem fez aquilo que eu quero fazer? Se ele fez, eu também consigo. Então, você não tem que inventar nada, né? O George Paul Lehmann fala que inovar é muito bom, mas copiar aquilo que já funciona é muito melhor. Então ele não inovou, não inventou a cerveja, ela já existia. E ele só aperfeiçoou aquilo que já existia, melhorou. Então a gente tem que olhar para o mercado, para as empresas que têm as melhores práticas, para a gente modelar comportamento a fim de modelar resultados. A Amazon ela tem um conceito, né? E a Amazon é referência hoje, né? Entre as 3 empresas mais valiosas do mundo. Então, ela é uma referência de benchmark. E o Jeff Bezos, né, que era CEO da Amazon, fundador da Amazon, hoje já não está mais no cargo de CEO, ele disse o seguinte, eu não tenho dentro do meu time, ele separa o time dele por squad, a gente já falou, e ele coloca 6 pessoas. Porque ele fala assim, se 2 pizzas não conseguem alimentar o meu time, tem muita gente. Aí depois veio uma outra teoria, e eu não vou me lembrar o nome do autor, que diz que essa teoria tinha caído por terra. Por quê? Porque quando o líder ele é muito bom, ele consegue gerenciar até 30 pessoas. Então, existem algumas teorias no mercado. Eu tenho uma teoria mais recente, que eu peguei com um grande mentor, que para mim é uma referência, né, que é o Leonardo Castello, lá no Seios, faço parte do Seios, como hoje a gente faz parte, tanto como membro elite, né, que é um grupo... a parte ali, você vai e faz a imersão, depois você vai para um grupo elite, que é um grupo de empresários, onde você tem várias trocas, escola de CEO, tem vários network, então você vai ter uma consultoria personalizada deles dentro do seu negócio, então a gente faz parte, e agora também entramos ali como um dos patrocinadores. E ele, quando a gente olha para as boas práticas, o cara é o maior franqueador do Brasil, tem é sócio de mais de 75 marcas e 18 delas ele é líder de mercado. Ele fez isso 18 vezes. Ser líder de mercado, às vezes, né, a gente olha para o empreendedor e fala, cara, esse cara construiu um negócio do zero, construiu um negócio de sucesso, fez um M&A, né, vendeu essa empresa por bilhões, a gente admira. Cara, é admirável. Agora, você imagina também uma pessoa que conseguiu fazer isso 18 vezes. Então, hoje eu me espelho muito naquilo que ele faz, né? Tenho o prazer de ter ele como mentor. Inclusive vai estar no nosso podcast. Olha, semana que vem. Semana que vem. Estaremos aí. Vai estar no nosso podcast. É um convidado de peso, onde ele vai trazer aí, vamos extrair aí a receita de sucesso de Leonardo Castello. Então, assim, ele deixou bem claro, um líder tem que ter de 8 a 12 pessoas. Ele consegue gerenciar de 8, no máximo 12 pessoas. E olha que interessante. E eu jantando com o Leonardo, e foi engraçado que eu perguntei assim para ele, falei, ô Leonardo, você consegue ter vida, cara? Ele falou, por que você está me perguntando isso? Eu falei, porra, você tem 75 marcas, tem 7.500 franquias, mais de 30 mil colaboradores, está com a meta de ser a maior franqueadora do mundo até 2025, o homem não para. Cara, como é que você consegue ter tempo, cara, para fazer as coisas? Ele falou assim, cara, eu tenho muito tempo. Eu falei, tá, mas como você consegue dar conta?
Ele aprendeu Aí a delegar, é muito simples. Aí, exato. O que ele respondeu? É que eu tenho uma liderança muito forte. Ele falou, eu só me reporto a 12 pessoas. Só que são 30 mil pessoas dentro da organização. Então, você imagina, existe uma hierarquia muito forte. E ele fala, tá vendo? São 12 pessoas. Então, eles fazem o trabalho muito forte. Imagina se a gente fosse querer dar conta de tudo. Então, não tem como você escalar um negócio, você crescer um negócio se você não tiver uma liderança. Olha a importância de você ter líderes, leões, não líderes, ovelha. Então, isso eu achei muito, muito importante, né? Que ele trouxe esse número de 8 a 12 pessoas. E ele até explicou. Bom, imagina que esse líder faz uma média de reunião ali de 1 hora por dia. Todo dia ele quer fazer uma reunião de one-to-one com o time. Já seriam 8 horas. Já foi o dia dele. Então ele não vai caber muito. Pô, ele faz uma reunião um pouquinho menor, 30 minutos, para encaixar com outras coisas. É de 8 a 12. Você vê que fica dentro desse limite mesmo. Então, esse seria um número que hoje, né, como eu disse, tem duas teorias. Uma que você consegue gerenciar até 30, se você for um líder de muita alta performance. Outra lá da Amazon, que é 6. E aí tem um meio termo ali que o Leonardo trouxe, que é de 8 a 12. E esse é o modelo que a gente está seguindo agora. Ou seja, você, gestor, que quer ir mais longe, precisa ter um time de líderes, como é que você falou aí? Líderes leões, né? Para que você consiga aí ter mais liberdade de tempo. Porque isso também era uma crença nossa, né? Quanto mais pessoas a gente vai ter no time, mais corrido, e a gente vê que isso não é uma realidade. Quanto mais pessoas capacitadas você tem delegando aquilo, né? Delegando aquilo que você precisa que ela faça, você tem mais qualidade de tempo. Porque no final você não fica com esse sobrepeso de ter que gerenciar todo mundo. Só gerencia ali a linha de frente. É uma prova de que o líder, ele é responsável pelo resultado do time. É só você olhar aí para o modelo os times de futebol. Quando o time vai mal, quem é demitido? Os jogadores? O técnico. O técnico, né? Senão demitiria todo o time. Mas não, o que eles entendem? Que é a responsabilidade do líder fazer com que os seus liderados performem. É por isso que o técnico, geralmente, ele é mudado constantemente quando o time vai mal. E é isso, né? No mundo dos negócios não é diferente. Como eu gosto de ver o parquinho pegar fogo, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que vai dar caldo para manga. O líder é aquele cara bonzinho? Esse é outro tema realmente que as pessoas confundem muito, né? Que a figura do líder tem que ser aquele cara bonzinho. E o melhor exemplo que eu trago sobre isso, eu ouvi do Flávio Augusto, é de um outro cara que eu acho sensacional, que eu sigo muito. E ele disse o seguinte, imagina que o líder, um dos seus liderados, está andando de bicicleta, cai e quebra o braço. Quebra o braço não, desculpa. Ele cai e desloca o braço, né? E aí o líder chega e fala o seguinte, olha, eu vi que você caiu, deslocou o seu braço, eu vou precisar puxar e colocar ele no lugar. Vai doer? Vai. Mas é para o seu bem. Isso resume o que um líder ele tem que fazer. Então, ele é aquele cara que quando ele tem que ter um pulso firme, ele tem que ter... Claro, você nunca é o que é dito, não é o que você fala, é como você fala o que você fala. Então, o líder tem que ter esse cuidado, e aí entra justamente a questão de cultura de implementar o feedback. Toda vez que eu precisar puxar o seu braço, que eu precisar puxar, porque você está tendo um comportamento que o impacto disso vai gerar um resultado negativo, eu preciso corrigir através de feedback. E o liderado tem que aceitar o feedback, buscando sempre melhoria contínua. E quando o liderado não está conseguindo atingir a performance? Fazer o quê? Bom, a gente falou disso, eu até antecipei isso na nossa conversa. Aí você vai fazer o que a gente chama de plano de resgate. Lembra da história da UTI? A pessoa está na UTI. Ela está entre a vida e a morte. Vai fazer um plano de resgate. Nesse plano de resgate, você vai avaliar duas coisas. É problema de performance por falta de treinamento? Então eu vou treinar, desenvolver esse cara para que ele consiga entregar resultados. Não, o resultado não está vindo e não vai vir, porque não é problema de performance, é problema de competência, comportamento. E aí o que você faz? Você desliga essa pessoa. Quanto tempo esse plano de resgate, Jussiano? Geralmente, um prazo ideal, 30 dias. Eu daria 30 dias. Se for comportamental, em 30 dias você vê que é mais que suficiente para...
é mais que suficiente. Às vezes não precisa nem de 30 dias, né? Uma semana, mas eu acho que um plano de resgate, você tem que colocar ali um prazo razoável, até para não avaliar só no curto prazo. Então, 30 dias eu acho o suficiente para você ter uma boa noção. E aí é importante você entender o seguinte. Então, se essa pessoa tem um comportamento inadequado, você precisa tirá-la fora do seu time. Só que isso, quando começa a acontecer com frequência, poxa, eu tenho muitas pessoas que têm problemas comportamentais. Quando você tira essa pessoa fora, para não contaminar sua cultura, você está tratando o problema, mas você não está tratando a causa do problema. E onde é a origem do problema? No recrutamento. Não existe um bom treinamento que corrige um mau recrutamento. Então, olha a importância de você ter muito bem definido todo o teu processo, para não ter falhas no teu ciclo. Então, quando acontece isso, é erro de processo. Você precisa corrigir os processos. A gente falou de recrutamento e seleção, que é uma das partes mais importantes, porque é onde tudo começa, né? Ali o trabalho do colaborador. Então, não adianta você querer treinar muito essa pessoa quando ela não tem os atributos ali técnicos, comportamentais que você precisa para levar a tua empresa para um próximo nível. Por fim, um outro ponto que eu acho importantíssimo é você implementar na sua empresa e no seu time a cultura do fazejamento. Planejamento é importante, essa todo mundo conhece. Sim, com certeza. Mas e o fazejamento? Então, vendas resolve tudo. Vende, tem até um termo que eu brinco e falo assim, poxa, mas como é que eu organizo isso tudo? Troca o pneu, vai consertando a moto com ela em movimento. Pô, a moto estragou, tem que ir consertando ela com ela em movimento. Vende. E o resto, você vai ajeitando. Experimenta ficar só no planejamento sem vendas. Para você ver o que vai acontecer. Agora, vender muito e ir corrigindo o processo durante o caminho, show. Então, implemente na sua equipe a cultura do fazejamento. Então, cara, a gente vai continuar sobre esse tema no próximo capítulo, né, que faz parte desse episódio também. Ele se conecta muito bem, que são como fazer uma gestão de KPIs, né, que são os indicadores-chave de performance, para que você consiga obter o melhor do seu time, né, para que você consiga entregar excelentes resultados, ou para aquela pessoa também que trabalha na área comercial, trabalha com vendas, conseguir performar melhor e entregar aí até 20 vezes mais resultados. Esse podcast é um patrocínio da Monteu Investimentos. Tá? Se você está pensando em investir, está buscando uma estratégia segura, rentável, mas principalmente sustentável, a Monteu Investimento desenvolveu uma estratégia através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem a opção de comercializar sua cota após a contemplação e realizar o lucro, e você não paga mais parcela, ou você tem a opção de utilizar sua carta de crédito sem juros para investir no mercado imobiliário, aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobre a parcela, e você vai estar alavancando seu patrimônio com o capital de terceiros, sem a necessidade de descapitalizar. Liga na Monteu Investimentos, diz que você ouviu no podcast, Receita de Sucesso Podcast, que nós temos já uma condição diferenciada, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada para que a Monteu Investimentos consiga te ajudar a diversificar a sua carteira, para que você possa construir e alavancar o seu patrimônio de forma segura, rentável e sustentável. Gostaria de pedir para as pessoas também compartilhar, né? Se gostou, achou que esse episódio fez sentido para você. A gente sempre fala, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente indica no mínimo para 5 amigos. Né? Então indique aí para 5, 10 amigos. Mande esse episódio para todos aqueles que você acha que vão se beneficiar dessas informações. Aproveitar, pedir também para seguir as nossas redes sociais, Receita de Sucesso Podcast, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Nos ouçam no Spotify. Então, em várias outras plataformas, né, de redes sociais. E também seguir o meu Instagram pessoal, oliveira.jussiel. E também a Karen. O meu, @Karen Hassi. É isso aí. Gente, foi um prazer enorme estar compartilhando essas informações com vocês. Espero que isso possa ajudar vocês a alavancar ainda mais os seus resultados. Então, até o próximo capítulo. Tchau. Tchau.